Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez eu desejo, quarta-feira, meio de semana, que a paz de Jesus esteja com você. Que a graça de Deus esteja presente na sua vida. Hoje, dia 21, é o mês de junho, que lá vai terminando, chegando o dia de São João também, né, com as fogueiras de São João, aquela festa maravilhosa, reunir a família e sejamos movidos pelo Espírito do próprio Deus, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre nós nesta quarta-feira, para que tenhamos uma boa disposição para servir e amar a Cristo. Vamos para a palavra de Deus? O evangelho desta quarta-feira se encontra em Mateus, como nós estamos lendo nos últimos dias, refletindo nos últimos dias, capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois versículos 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, amados, diante dessa palavra que nós acabamos de ouvir, é muito interessante porque aqui Jesus nos faz refletir sobre as nossas atitudes, e atitudes de conversão, inclusive. Aqueles pilares que nós encontramos durante o período quaresmal, aqueles 3 pontos muito importantes, a vida de oração, o jejum, a caridade, estão presentes neste evangelho de hoje. E assim ele ensina a vivê-los, a vivenciá-los como algo que não precisa ser visto pelos outros, mas somente por Deus. Então esse é o centro, na verdade, agora do Sermão da Montanha, essa prática da hipocrisia. Jesus fala contra essa hipocrisia da justiça do reino, que aqui se relaciona com a prática de piedade, com essas práticas de piedade da vida cristã. Como já disse, a oração, a esmola, a caridade e, claro, ligado ao jejum. Então, a vivência dessas práticas devem ser realizadas, Jesus ensina, no segredo, sem ostentação, sem nenhum tipo de parafernália, seja de se identificar que está fazendo tais práticas, porque isso pode se tornar uma hipocrisia, pode ser uma grande hipocrisia da nossa parte. Nada de alarde, de alarmes, de desejos vaidosos de ser visto pelos outros, como forma de um reconhecimento humano. É aquela condição de fazermos as coisas para Deus, para sermos vistos pelos homens. Perdemos tempo, sempre falo. Eu carrego muito comigo uma questão que algumas pessoas até acham ruim comigo. Não sou muito de agradecer as pessoas no sentido assim que estão trabalhando na igreja, ou seja, por exemplo, na equipe de liturgia, ali a equipe de música, porque, obrigado equipe de música, obrigado equipe de liturgia. Posso estar errado, eu sei, eu sou grato no meu coração por ter pessoas junto comigo, ao meu lado, para poder servir a Deus. Mas o fato de não agradecer, eu olho muito para esse lado, de não estar
envaidecendo as pessoas que estão servindo, né? De não tornar aquilo na vida das pessoas como uma vaidade, mas como um dom gratuito. Nós fizemos aquilo que deveríamos fazer, combatemos o bom combate, guardamos a nossa fé, assumimos aquele compromisso sacerdotal, no último domingo, inclusive, nós falávamos sobre isso a partir da primeira leitura, ali do último domingo, do 11º domingo do tempo comum, desse Deus que confia no nosso trabalho, que nos chama, desse povo, nos chama para um trabalho, para um povo que está como ovelhas sem pastor. Então, vejo que o fato, às vezes, ali do agradecimento, claro, eu tenho maior amor, tenho maior carinho sempre com aquelas pessoas que estão ajudando, mas só para ilustrar, e dizendo o porquê também, que às vezes eu não tenho aquela questão, obrigado fulano, no microfone. Não, nós não podemos ter, eu vejo que nós não podemos ter esse tipo de vaidade. Também não gosto que me agradeçam, não sou muito fã, terminou a celebração, Padre Marcos, muito obrigado por isso, Deus está vendo, Deus sabe daquilo que a gente tem no coração também, porque pode ser, eu fico imaginando que às vezes nós estamos ali, no meu caso eu fico até pensando de outras pessoas, que possam estar ali só para serem vistos, E eu sempre falo em minhas homilias, o que nós devemos fazer é desaparecer, naquele momento em que nós estivermos servindo a Deus, nós não devemos aparecer, mas o Cristo deve aparecer. Então, quando Jesus fala disso, dessa vaidade, desses pontos apresentados, da oração, do jejum, da caridade, da esmola, ali apresentados neste Evangelho, é justamente a pessoa querer ser vista. Não precisamos ser vistos por ninguém. O nosso Pai, quanto Jesus repetiu várias vezes, o nosso Pai que está no céu, oculto, Ele nos dará a recompensa. Então, nada de ficar aí por aí com essas vaidades. E, claro, Deus nos conceda, então, essa graça de podermos servir, de podermos fazer, não para sermos vistos pelos outros, mas, insisto em dizer, para que o reino de Deus cresça. E nós sumamos, desapareçamos, mas o reino de Deus brilhe diante dos outros, diante das pessoas, diante dos nossos irmãos. Nós somos instrumentos. Claro que ainda, talvez, mal acabado, ou mal acabados, mas que Deus nos ajude a sermos melhores. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.